Todo mundo sabe o que o Moraes fez, todo mundo sabe o que o Moraes é. Agora, é estranho, é esquisito que do nada vários setores da nossa sociedade, inclusive ou sobretudo a velha imprensa, tenham descoberto que o Moraes é um problema. Bom, o que está por trás disso? O que está por trás dessas pessoas que despertaram do sono profundo e agora querem derrubar o Moraes? Quem são essas pessoas? E elas vão conseguir? Moraes vai cair? Eu vou te explicar tudo isso agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que antes de qualquer coisa, cliquem aqui no joinha, assim o algoritmo, antes fosse nosso, o algoritmo distribui o nosso conteúdo para mais pessoas, você ajuda a nossa comunidade a crescer. Veja bem, todo mundo sabe, como eu disse, quem é o Moraes e o que ele fez. Agora, o sistema, isso me parece claríssimo, o sistema que o criou agora quer derrubá-lo. O sistema que criou um pitbull quer agora fazer com que ele volte para o canil. O gênio, entre aspíssimas, querem que volte para a garrafa. Quem não se lembra que a própria imprensa, a velha mídia, começou depois do Bolsonaro ser preso a dizer: agora o STF tem que voltar ao normal, agora o STF precisa voltar ao normal. Como não voltou, começaram a bater no Moraes. É isso que aconteceu. Pediram, Moraes, volte ao normal. Ele não voltou, a velha mídia começou a bater nele. Independente de ter razão em bater nele, independente dele merecer apanhar, e muito, da imprensa e de todo mundo. Mas esses setores estavam quietíssimos até ontem, vamos reconhecer. Do nada perceberam que ele estava errado? Quer dizer, despertaram de um sono profundo à toa? Não é à toa. O que acontece é que esses setores, a gente está falando aqui da velha mídia, a gente está falando aqui de ministros do STF, a gente está falando aqui até da política, da esquerda e até de um setor da direita, sobretudo um setor de uma direita mais intelectualizada, e os isentões, esses setores todos olharam para o STF com muita complacência, com muita simpatia, até o momento em que ele estava batendo no Bolsonaro e no bolsonarismo. Depois que bateu e terminou esse serviço, esses setores falaram para o Moraes, volte ao normal. Ele não voltou, e esses mesmos setores que criaram um Moraes para bater no bolsonarismo agora começam a bater no Moraes. Fizeram o Moraes ser erguido, guindado como um bastião da democracia, agora derrubam o Moraes como alguém imoral, porque ele não serve mais, porque o serviço já foi feito. O serviço era destruir o bolsonarismo. É isso. É simples assim, infelizmente é simples assim. Então, existe, e a gente tem que parabenizar as pessoas que agora estão batendo no Moraes, mas essas pessoas todas ficaram quietas, inclusive quando o Clezão morreu na cadeia, inclusive quando o Felipe Martins estava sendo torturado. Aí, tudo bem, agora é que é o problema. O Banco Master é que é mais relevante do que tudo que aconteceu nesses últimos 7 anos e essa imprensa ficou quieta, calada. Então a gente precisa entender e desconfiar e compreender o que está acontecendo. Está acontecendo isso. Repito, o sistema que criou Moraes agora quer derrubá-lo porque ele não volta para a casinha. O pitbull não volta para o canil. E aí você tem esse jornalismo, essa velha mídia fazendo esse trabalho, você tem o apoio. A esquerda tem também se posicionado mais ou menos, tem tentado, uma certa esquerda sobretudo, tem tentado ainda defender o Moraes. A direita, uma direita mais sapatênis, mais sofisticada, mais intelectualizada, também tem mudado a sua orientação. Alguns ministros ainda seguram a mão do Moraes, mas essa mão vai sendo largada. Os ministros do STF vão percebendo que não vai dar para segurar a mão do Moraes por muito tempo. E, sobretudo, quando perceberem que segurar a mão do Moraes coloca a mão deles ministros, em risco, nesse momento vão soltar. Hoje o Gilmar segura a mão do Moraes, mas daqui a pouco, quando perceber, se a mão dele, Gilmar, estiver em risco, ele solta rapidinho a mão do Moraes. Então, ele vai cair? Ele vai cair se chegar no momento em que todo mundo soltar a mão dele. Enquanto há ainda setores da esquerda, do governo, de ministros do STF segurando a mão do Moraes, ele ainda vai ser preservado. No momento em que todo mundo soltar a mão, e não vai demorar, eu acredito que isso vai acontecer no próximo ano, é bem possível que ele caia. Talvez não caia do jeito que a gente imagina, com impeachment,
enfim, mas pelo menos o seu poder vai ser desidratado, pelo menos vão colocá-lo, sabe, no segundo plano, nos bastidores, atrás das cortinas do STF, no mínimo. É isso que está em curso.